Deus é bom. E em todo tempo. Cumprimenta o irmão que está de lado. Cumprimenta o irmão, cumprimenta. Cumprimenta o vizinho. Amém? Pergunta o nome do vizinho. Pergunta. Amém? Já perguntaste o nome do vizinho? Então até 3 você vai me dar o nome do teu vizinho. Amém? Até 3 me dá o nome do vizinho que está atrás. 1, 2, 3. Mas eu falei do vizinho, cumprimento o vizinho. Então teu vizinho é só aquele que está do teu lado. Então você não conversa com o vizinho de trás, é? Então tá bom. Cumprimento o vizinho. Pergunta o nome do vizinho. Até 3 para aqueles que têm um vizinho em frente. Me dão o nome do vizinho que está em frente. 1, 2, 3. Amém. Que Deus abençoe você que veio hoje. Amém. Nunca foi fácil vir na igreja. Há quem que tem muitos compromissos. Outro tem preguiça. Outro passaram a noite no óbito. Outro fizeram noite. Trabalharam de noite. Outros foram desbundar, né? Como se diz. Mas você, Deus fez a graça de estar aqui. E é possível que haja alguém que fez noite, mas está aqui. Também é possível que alguém dormiu no óbito, mas está aqui. Então que Deus te abençoe. Amém, né? No domingo passado, o pastor pregou sobre fazer a diferença. Amém? Onde falou-se de Josias, que decidiu fazer a diferença. Ele tinha um pai, mas o pai não seguiu todos os mandamentos de Deus. O pai decidiu fazer as coisas da sua forma. E quando o pai faleceu, Josias, que tinha 8 anos, foi escolhido como rei de Israel. Amém? Mas depois o pastor disse que naquela idade ele viu o que o pai fazia. Ele já conhecia a cultura de casa. Ele sabia como que as coisas andavam. Mas ele não seguiu o que o pai fazia. Ao contrário, ele foi seguir os mandamentos de Deus. Ele fez a diferença. Então, a conclusão foi que nós temos tempo de fazer a diferença. Amém? Apesar de tudo que está ao nosso redor, podemos fazer a diferença. Amém? E para fazer uma diferença, para chegar naquilo que o Josias fez, acredito que foi uma decisão que ele tomou. Então temos que chegar no momento de tomar a decisão que não, eu vou fazer a diferença. Amém? Então fala ao irmão que está do lado, vou fazer a diferença. Amém? E acabamos de ler uma história que não está muito... Quer dizer, não tem muita diferença com aquilo que foi pregado no domingo passado. Mas o Senhor quer nos ensinar algo muito importante. Amém? Acabamos de ler uma história, é a história de Jabez. Amém? Nesse livro de Crônicas, se você notar, o livro de Crônicas, se você ver, do primeiro capítulo até o capítulo 9, só se fala da genealogia do povo de Israel. Você pode verificar, você vai ver no capítulo 1, fala de Adão, depois de Adão, depois. Amém?
Mas o que eu noto é que quando chegar no capítulo 4, a genealogia parou. Houve um break. Houve uma paragem. Onde se falou de uma história. Em 2 versículos. Da alguém que acabamos de ler aqui em Jabez. Amém? Eu quero dizer a alguém hoje. Que cada vez que chegar a tua vez, porque você decidiu fazer a diferença, as pessoas vão notar essa diferença. Cada vez que chegar a tua vez, as pessoas vão parar, vão dizer, essa aqui é diferente. Se tu me fazer entender. De 1 até 9, só se fala da genealogia. Adão era o pai de Abel. Abel é até lá embaixo. Mas quando chegaram na história de Jabez, pararam ainda de falar da genealogia. E falaram de Jabez em 2 versículos, só 2 versículos. A sua vida se resume em 2 versículos. Apesar de tudo que acontece, mas você é uma diferença na tua família. Você vai fazer a diferença. Amém? E se você ler no versículo 9, o versículo 9 me dá 4 informações. Eu vou ler o versículo 9. Me disse, Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores, o dei à luz. Amém? A outra versão diz que Jabez era mais respeitado dos seus irmãos. Não sei se você tem essa versão. Amém? Então, a informação, uma das informações, a primeira informação que o Jabez tinha irmão. Amém? Ele tinha uma família. Eu quero dizer a você que você tem uma família. Não se sente sempre isolado aqui dentro. Somos uma família. Aquele que está atrás, em frente, o irmão que vai te ajudar. O irmão que está atrás, esse irmão depois você vai dar conta, mas esse irmão já é governador. Eu vou ainda falar com o pastor para ver como é que ele vai me ajudar. Enquanto ele sentava sempre ao teu lado. Eu quero falar com alguém. O irmão que está ao teu lado é teu irmão. Essa é a tua família. A família cristã. Amém? A segunda informação, a Bíblia diz que ele era considerado. A minha versão fala de mais respeitado. Amém? Ele era o mais respeitado da sua família. Outra versão diz, ele é o mais considerado dos seus irmãos. Quando você faz a diferença, o respeito é outro. Quando você faz a diferença, a consideração é outra. Por isso, guarda aquilo que foi pregado no domingo passado. Aquilo vai te ajudar. Fazendo a diferença, vai te levar a ser um homem considerado. Eu não sei se estou falando com alguém. Eu tenho uma outra versão que diz, Jabez foi o mais respeitado que os seus irmãos. Quando você faz a diferença, mesmo onde você trabalha, você tem um outro respeito. Onde eu trabalho, quando os colegas estão juntos, quando eles falam das baboseiras, das coisas que não prestam, logo eu aparecer, eles param. Porque eles já me chamam de pastor. Aquele é pastor. Vamos parar. A consideração é outra.
Acho que nessa semana mesmo, acho que na quarta-feira, se não me engano, os meus colegas que trabalham comigo, que estão em cabina, vieram fazer uma entrevista porque teve uma formação nos Estados Unidos. Eles são da parte do frio. Então todos eles estavam ali no Rocha Moage. Eles fui dar lá uma volta. Todos estavam com vinho. E quando me vi, já não estava se sentir à vontade. E quando eu sentei, podemos trazer água, sumo. Porque sabia que eu sou diferente dele. Se fazer a diferença, você vai ser o mais respeitado. Mas vai ter uma outra consideração. Que seja onde você vive. Que seja você onde trabalha. Qualquer sítio que você entrar, a consideração será outra. Amém? Há um pastor dos Estados Unidos. Ele disse, eles tinham um plano de comprar um prédio. E o dono do prédio tinha muito dinheiro, era um homem conhecido. Eles juntaram um dinheiro e disseram, vamos ainda conversar com o rico e ver se ele consegue não vender o prédio. E o homem, quando chegou, como era um pastor, só com uma camisa. Então, as pessoas que conheciam sabiam que o pastor, outro considerava minha secretária, perguntou, deixa eu fazer o quê? Não, nós temos isso, temos plano, vou dizer que vocês estão vendo o prédio. Pastor, vocês da igreja, vocês têm dinheiro. Vou tentar falar com ele. E quando falava com o rico, quando abria a porta, ele viu o homem, ele deu outra consideração. Ele disse, pastor, por favor, entra. O pastor entrou, conversar. O rico não estava convencido. Ele disse, não, pastor, vamos continuar a conversa. O pastor foi. Depois de 2 dias, o pastor voltou. Ele encontrou uma fila de pessoas que estava para vir encontrar o rico. Mas quando chegou, a consideração da secretária era outra. Ele disse, pastor, ele está ali à tua espera. E o rico disse, olha, eu não sei. Deve ser de Deus. Mas eu não sei como eu estou convencido de vender esse prédio para você. E o dinheiro que está me dando é pouco, mas não sei, não estou entendendo. E ele vendeu o prédio. Até o dia de entrega, a chave e tudo, ele disse, olha, até agora eu não estou entendendo. Mas é pela consideração que eu estou a fazer isso. Faz a diferença. A tua consideração será outra. Amém? O terceiro ponto, a terceira informação que me dá o versículo 9. A Bíblia diz, na versão fácil a ler, coloquei esse nome nele porque tive muita dor quando ele nasceu. Amém? A terceira informação, ele também dá a informação do nome dele que foi dado. E quem deu o nome foi a mãe. Amém? Na cultura judaica, geralmente quem dava o nome era o pai. Se você se lembra da história de Zacarias, o pai de João, apesar de ficar mudo, mas foi ele que deu o nome de João. Depois de 8 dias, depois de fazer a circuncisão, quem dava o nome é o pai. Mas Jabez, quem deu o nome, é a mãe. Por quê? Será que o pai estava ausente? Será que o pai estava morto? Será que o pai abandonou? Será que o pai estava na prisão? Eu não sei qual é o passado que você tem. Eu não sei quem que te deu o nome. Eu não sei quem que te criou. Mas eu quero te dizer algo.
A história de Jabez tem uma parte antes e tem um depois. Amém? Apesar do nome, apesar daquilo que te chama, apesar daquilo que te deu como nome, apesar dessa consideração que as pessoas te chamam de pobre, você não pode dar uma decisão, você é. Eu vou te dizer que depois dessa pregação, haverá uma parte antes e depois vem o depois. Amém? Foi a mãe que deu o nome. E a quarta informação é que Jabez significa sofrimento. Quer dizer, era condenado a sofrer. Qual é a significação do teu nome? Você é chamado de quê? Geralmente nós não achamos que é normal. Espiritualmente muita coisa acontece. Você tem o nome de quem? Como é que te chama? É como que eu disse. Tem um antes e tem um depois. Eu tenho um primo em Cabinda. Nós chamamos de Paulo. Mas o verdadeiro nome dele é Mampassi. Mampassi significa sofrimento. Mas esse Mampassi que estou a falar, esse meu Mampassi, esse meu primo, tem um bom emprego, cuida bem da família dele, tem uma boa casa, ele está bem. Eu quero dizer a alguém, apesar do nome que te deu, o Cristo cuida da tua identidade. Amém? O nome foi dado por causa de uma situação. O nome foi dado por causa de uma circunstância que aconteceu. Por causa da dor de parte. E a mãe, se calhar, pensou também a ausência do marido. Deu esse nome. Eu não sei por que te chama de pobre. Se calhar porque você não consegue nem comprar o teu saldo. Se calhar o calçado não tens. Eu não sei por que te chama de isso. Mas eu vou te dizer algo. Isso depois vai mudar. Amém. E depois passamos no versículo 10, onde Jabez, depois de controlar tudo o que estava acontecendo com ele, olhar à esquerda, ao redor, ele tomou uma decisão. Como foi o caso de Josias. E ele fez uma oração. Amém. Eu gosto da versão Almeida. A Bíblia, na versão fácil a ler, diz: Jabez orou. A nova versão internacional diz: Jabez orou. Mas Almeida diz: Jabez invocou. Amém? Jabez invocou. Invocar significa o quê? É obrigar Deus a se manifestar. Invocar significa obrigar Deus a se manifestar. Se você ver a história de Eliseu, ele invocou e o fogo desceu do céu. Ele obrigou Deus a se manifestar, que ele é um Deus poderoso. Amém? Obrigar Deus a se manifestar. Orar Deus, lhe fazendo uma pressão para que ele se manifesta. Mas por que Jabez fez essa oração? Por que Jabez decidiu fazer essa oração? A Bíblia diz, versão fácil a ler, a oração pensou: e aumento meu território, fique junto comigo, livre-me do mal, para que eu não venha a sofrer.
Amém. A versão Almeida diz: se me abençoar muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Então nós notamos que Jabez tomou uma decisão porque alguma coisa estava acontecendo na vida dele. Amém. Ele estava cansado da condição de vida que ele estava vivendo. Eu não sei qual é a condição de vida que estás a viver, mas hoje nosso tema é: algo tem que mudar. Algo tem que mudar. Jabez estava cansado. Eu não sei qual é a situação que estás a passar, mas hoje é o dia de dizer: Pai, algo tem que mudar. Eu não sei como é que está essa relação que você tem com o teu parceiro. Eu não sei como é que está a situação com teus filhos. Eu não sei qual é a situação que estás a passar no trabalho. Eu não sei qual é a situação que você tem no teu negócio que estás a fazer. Eu não sei qual é a situação que estás a passar na tua saúde. Mas hoje, queremos fazer essa oração de Jabez. Algo tem que mudar. Jabez estava cansado. Cansado dessa condição de vida. E ele fez essa oração. Ele estava cansado por causa da ausência da bênção de Deus. Ele disse na oração, no versículo 10, abençoa-me. Quer dizer, eles não estavam a viver a bênção de Deus. Cansado com a ausência da bênção, da bênção de Deus. Eu como cristão, como é que eu não estou a viver a bênção do Senhor? Eu como cristão, como é que eu não sou abençoado? Eu estava cansado, tomou uma decisão. E o que é a bênção segundo a Bíblia? A bênção é dotar alguém de uma força espiritual que lhe condena ao sucesso. A bênção, segundo a Bíblia, é dotar alguém de uma força espiritual que lhe condena ao sucesso. Quer dizer, esse homem só tem sucesso. A bênção não é nada, não é só o material. Mas a bênção, em tudo, você tem sucesso. A saúde tem sucesso. A vida em casa, a paz, você tem sucesso em tudo. Há um pastor que pregou disso, que uma vez ele recebeu alguém que era conhecido, era músico. E essa pessoa queria falar com o pastor. O pastor ficou: mas ele é músico, vai ter comigo. Qual é a relação? Ele insistiu e o pastor recebeu. Ele disse: pastor, o que é que para você me ajuda? O que é que você me ajuda? Porque estou a passar uma situação complicada. Você me conhece? Eu disse: mas aqui na nossa cidade, quem vai te esquecer? Você é o famoso, você tem muito dinheiro, você tem isso. Eu disse: pastor, veja. Ele levantou a calça. O homem tinha uma ferida bem grande que cheirava. Ele disse: o meu sucesso vem dali, pai. Cada vez que aquilo vai cheirar mal, e cada vez que eu vou ter sucesso, eu vou ter dinheiro. Só que eu não dou. Mas pai, por que estás abençoando os pagãos? Olha, não fica com inveja. Deixa ele, porque você não sabe o que eles passam.
E depois ele abriu, a pasta que estava com ele estava cheia de Modex. O pastor disse, o Modex, eu disse, pai, eu passo no processo das mulheres. Durante 4 dias, sangue tem que correr. A bênção não é aquilo que você crê. Tem que ter casa, tem que ter isso. A bênção é pedir a Deus para te dar aquele casaco espiritual que te dá sucesso em tudo. A bênção é chamar a bondade e o favor de Deus para se manifestar na tua vida. A bênção é chamar ou anexar a realização e o progresso da vida de um homem. A bênção vai além do material. Onde você consegue dormir, aquele homem não consegue dormir. Eu conheci uma história de um homem, eu até não imaginava, mas depois era a mesma verdade. Que o homem não dormia, porque às 23 pontos, a jiboia que fica por debaixo da cama dele tem que vomitar o dinheiro. E esse dinheiro tem que acabar em 24 horas. Então, o que eu vou fazer? Não tem como dormir. Porque era muito dinheiro. Ele entrava na discoteca, fechava a discoteca, ninguém entra, ninguém sai, tudo eu compro. Deixava lá os putos dele. Depois ia numa outra discoteca, fazia o mesmo. De dia pagava de comida, gastava dinheiro, tinha muitas mulheres, porque dinheiro tem que acabar. Jabez estava cansado por causa da ausência da bênção. Mas a bênção não é aquilo que nós pensamos. A bênção é aquele casaco espiritual, a força espiritual que vai te dar sucesso em qualquer sítio onde você estará. Jabez, além de estar cansado por causa da ausência da bênção, ele estava cansado de viver as limitações na vida dele. Amém? A minha versão, nova versão internacional, está dizendo: aumenta as minhas terras. Amém? A outra versão, a versão fácil a ler, está dizendo: aumenta o meu território. Almeida está dizendo: e mantemos amplificares. Ele sabia que as terras dele estavam limitadas. Ele sabia que ele vivia numa limitação. Ele sabia que existiam barreiras. Muitos de nós não conseguimos ir mais além. Muitos de nós não conseguimos começar um negócio, mas depois de atingir um valor, o negócio cai. Muitos de nós, quantas vezes já mudamos uma vida, um relacionamento? Começamos com esse, não deu certo. Começamos com cada vez que tentamos, alguma coisa tem que acontecer. Muitos de nós, quantas vezes já mudamos de emprego? Muitos de nós, quantas vezes já perdemos filhos? Não podemos ter 3, não podemos ter 4. Porque alguém meteu as barreiras. Ele estava cansado de viver nas limitações. Ele estava cansado. Ele disse: Pai, por favor, amplifica. Limitação é quando alguém meteu um limite e diz que até aqui você não passa. Muitos de nós, limitação até na vida espiritual. Não conseguimos orar mais de 5 minutos. Pior quando é meia-noite. 2 é o máximo. 3º minuto já estás a roncar. Muitos de nós já temos a dificuldade de fazer um jejum. E achamos que é normal.
Enquanto o inimigo sabe, ele sabe que é só na presença de Deus que você consegue lhe vencer. Então o que ele faz? Ele te afasta da presença do Senhor. Jabez estava cansado de viver essas limitações. Jabez, ele disse, não, eu já não quero viver isso. Eu já estou cansado. E Jabez estava cansado de viver a ausência da mão de Deus. Ele disse, na versão Almeida, e a tua mão for comigo. E ele fala, na versão fácil a ler, ele diz, fico junto comigo. Fico junto comigo. A minha versão, nova versão internacional, diz, que a tua mão esteja comigo. Jabez notou a ausência da mão do Senhor na vida dele. A mão do Senhor significa a presença de Deus. Acabei de falar da história do pastor, que quando ele chegou, o homem rico teve que lhe receber, porque havia uma presença. A mão de Deus significa a proteção de Deus. Já estamos cansados de viver sem proteção. Há alguém aqui que só vive de sofrimento, só vive de doença, só vive de acidente. A família dele é só acidente e morte. E está cansado de viver sem a mão de Deus. Há uma família, as crianças estavam brincando fora. Estava dentro do quintal. E a casa fica à beira da estrada. E um caminhão veio com velocidade e se despertou. Entrou no quintal e levou todos os filhos. O que nós queremos é viver com a presença daquele que protege. A Bíblia diz, os anjos do Senhor vivem ao redor daquele que lhe teme. E les afasta dos perigos. Se tem alguém aqui que passa situação complicada, que sente que não vive a proteção do Senhor, hoje é o dia de dizer, Pai, eu quero a tua proteção. Já estou cansado de viver momentos complicados. Amém, igreja? A presença de Deus é aquele acompanhamento de Deus que torna as coisas favoráveis. Amém? Você se lembra a história de Esther? Amém? Enquanto havia uma situação e Esther tinha necessidade de se encontrar com o rei. Só que o rei, para se encontrar com o rei, tem que ser o rei a te chamar. Se você ir sem a permissão do rei, e o rei não te aceitar, vão te matar. Mas ele foi. E aquela presença que acompanha, que torna as coisas favoráveis, estava com ele. O rei cedeu. Neemias tinha necessidade de fazer um trabalho na terra dele. Mas depois pensou, o que eu tenho que fazer? Ele orou ao Senhor. E quando foi pedir ao rei, o rei lhe deu aquela permissão por causa daquela presença. Nós precisamos que qualquer sítio onde nós entramos, que se cumpra essa palavra que o Senhor disse. Onde você puser os teus pés, onde você puser os teus pés, eu te dou aquele lugar. Jabez estava cansado. E Jabez também estava cansado de viver o sofrimento. Ele disse, fica comigo. Ele livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Qualquer coisa que possa me causar dor. Ele estava cansado de viver dentro do sofrimento.
Eu vou dizer a alguém, se você não ficar cansado ou aborrecido da situação que estás a viver, nunca vai subir do outro nível. Mesmo onde você trabalha. Se você não ficar cansado daquele grau que você tem, se você não demonstrar, não se forçar, vai parar ali e nunca vai subir. Só sobe aquele que fica cansado de viver a mesma vida, a mesma situação. E decide, não, hoje algo tem que mudar. A minha situação tem que mudar. E ele trabalha para subir de nível. Trabalhar é entrar na presença do Senhor. Trabalhar é andar com Ele. Trabalhar é clamar a Ele. Trabalhar é, como cristão, fazer as coisas com Ele. Ele vai subir de nível. Existe coisa que muda quando você decide mudar. Quem conhece a história da América, tem uma senhora, Rosa Parks, em 1955. Naquela altura, os negros, havia uma separação entre os negros e os brancos. E dentro dos autocarros, havia alguns autocarros onde o negro e o branco podiam ficar juntos. Mas, se haver mais branco, os negros têm que ceder o lugar para o branco sentar. Então, os negros, quando estavam no autocarro, a oração, Pai, que os brancos desçam e sobem mais negro. Só que uma vez aquela senhora saiu do trabalho, ao voltar, subiu no autocarro que estava quase vazio. E ele disse, Pai, por favor, eu não quero me levantar. Estou muito cansado. Não prometo que haja mais branco aqui. E quando eles andavam, eram os brancos que estavam a subir. Branco a subir. Chegavam numa paragem, ele pensava que só ficava 2 lugares. Ele pensava que são brancos que vão descer. E de repente, 3 brancos subiram. Era a única negra dentro do autocarro. 3 brancos. Automaticamente ela deveria se levantar e ceder o lugar. O branco chegou em frente dela e disse, Senhor, você conhece a lei? Levanta. Ela disse, já estão cansados de vos deixar o lugar. Nós todos somos homens. Somos humanos. Senhor, o que é? Eu já estou cansado, eu não vou te dar esse lugar. Aquilo trouxe problema. E levar ela até a polícia. E chegam ali, ela foi presa. A informação circulou e chegou até o Luther Martin King, o Luther que era o pastor naquele momento, revolucionista. E o Luther disse, o pastor disse, vamos ainda fazer as investigações para saber. Eles investigaram e deram conta que quem enchia sempre aqueles autocarros eram os negros. Havia mais negro que trabalhava naquela área do que branco. Então ele decidiu, tá bom, a partir de hoje, não há negro que vai subir no autocarro, deixa os brancos, nós vamos andar a pé e trabalhar a pé. Durante 1 mês, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o 4º dia, o governo sentou. Já não havia receita, já não havia dinheiro. Os autocarros já não faziam dinheiro. Havia pouco cliente. E eles decidiram, não, a partir de hoje, branco, negro, pode sentar, sem problema. Já não haverá essa lei. A coisa que quando você decide já não quer, já não vai acontecer. Hoje, algo tem que mudar na tua vida. Jabez tomou a decisão, ele disse, Pai, por favor, me abençoe. É esse tipo de oração que você tem que fazer, invocar a Deus, que Deus se manifesta na tua vida. Porque você decidiu fazer a diferença, agora algo tem que mudar. E quando você faz a diferença, e que quer que para conseguir uma obra maior, nós devemos ter a bênção do Senhor. E as coisas devem mudar. Alguém que está aqui com sofrimento deve dizer hoje, as coisas devem mudar. O Bartimeu naquele dia,
Bartimeu, naquele dia, ouviu falar de Jesus. Começou a gritar, porque ele queria que algo mude na vida dele. As pessoas lhe impediram de fazer barulho. Mas como é que eu estou fazendo barulho? Porque onde está passando Jesus, as pessoas estão cantar, estão a gritar. Mas ele insistiu, porque ele queria que algo muda na vida dele. Algo tem que mudar na tua vida. Orar com fé é que passa alguma coisa. Será que tu fala com alguém? A mulher que sangrava na casa dela passou tantos anos com sofrimento, consultou tantos médicos, mas ela disse, não, algo tem que mudar na minha vida. Algo tem que mudar. E ela saiu da casa dela com toda a fraqueza. Eu não sei qual é a situação que estás a passar, mas é uma questão de determinação. Este ano só vai conseguir fazer obras grandes se você está determinado. Só vai conseguir fazer obras grandes se você está determinado. Foi uma questão de determinação. Ela decidiu e disse, algo tem que mudar. Eu não sei como é que eu vou chegar ali, mas eu quero que algo mude na minha vida. O cristão virão muito preguiçoso. A igreja tem que ser um empurrão. A oração tem que empurrar, tem que mandar mensagem. Para vir numa igreja tem que mandar, hoje é culto. Algo tem que mudar na tua vida. Se você acha que tua vida é normal, não faz mal. Mas eu vou invocar aquele Deus que se manifesta. Algo tem que mudar. Aquela mulher, não sei se ela estava a ratejar, mas ela chegou e pegou Cristo. E algo mudou na vida dele. Qual é a situação que estás a passar? Qual é a situação que você está a passar? Se você não tomar a decisão, vai ser complicado. Algo mudar é mudar a tua forma de pensar. Algo mudar, querer atingir os patamares elevados, é se preparar, trabalhar. Eu quero trabalhar numa empresa, por favor. Se nessa empresa fala inglês, faz a formação de inglês. Se tem como fazer informática, faz informática. Se tem como fazer um pequeno negócio, faz um pequeno negócio. Mas que só com as coisas pequenas que nós atingimos as coisas grandes. Se você quer que algo muda, você tem que mudar a tua forma de pensar. Eu sou responsável de intercessão, mas não vou te dizer fazer, tem que mudar. É juntar as duas coisas juntas. Se você quer algo muda nessa vida, toma uma decisão. Sai da preguiça, sai da televisão, sai das notas perdidas nas bebidas, sai e faz alguma coisa. As coisas vão mudar na tua vida. Estou a falar com a juventude. Estamos muito na distração. Podemos ser empreendedor nessa idade. Comprar uma moto. A moto trabalhar te dá um pouco de dinheiro. Ter alguma coisa. Por favor. Algo tem que mudar. Algo tem que mudar espiritualmente. Você tem que amar a oração. Porque o inimigo não se cansa. Você quer que algo mude, você quer progresso, você quer sucesso, tem que ser também forte espiritualmente. O nosso Deus, a Bíblia diz,
Quando o justo grita, quando o justo clama, o Senhor ouve. Pode ser considerado como justo. Por que estás a gritar que as coisas não estão a mudar? Por favor, algo tem que mudar. Nós queremos todos, no fim deste ano, que cada um mostre as obras grandes que ele conseguiu fazer. E por isso, começamos a fazer a diferença e tomamos a decisão que as coisas devem mudar. Eu não sei se tem alguém que está aqui a passar um momento difícil. Vamos orar junto. Eu não sei se tem alguém aqui que as lágrimas todos os dias cair. Pai quer filho. Pai quer isso. Mas eu digo a você que meu Deus é o Deus que muda as coisas. Jabez tinha uma história antes e depois a história mudou. Você pode ser a pessoa mais considerada da tua família, de onde você trabalha, do teu bairro. O Senhor pode te levar nos patamares muito elevados que você até não imagina. Mas a decisão deve vir de você. Podemos ficar cruzar, orar, mas se nós não mudarmos, as coisas não vão mudar. Até aqui, a palavra do Senhor.